Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse é mais um vídeo da nossa sequência da Física 3. Nós vamos discutir hoje sobre capacitores. Uma de suas principais aplicações consiste em armazenar energia e conseguir utilizar essa energia de forma útil. Para entender como é que isso pode ser feito, a ideia é a seguinte, olha, se nós tivermos, por exemplo, um certo condutor ao lado de um outro, imagine que nós conseguimos transportar carga de um para o outro e esse processo possa ser repetido. Então, à medida que a gente vai levando carga de um dos condutores para outro, fica cada vez mais difícil levar essa carga, porque nós vamos criando um certo potencial entre os dois. Cada vez que a gente quer então levar a carga de um lado para outro, nós precisamos então dar uma certa quantidade de energia que nós já sabemos quanto é. Então, se você vence uma certa diferença de potencial carregando uma certa carga aqui, esse sistema acumula uma certa energia potencial que nós estamos chamando aqui de ΔU. E esse processo pode ser revertido de forma que essa energia então pode ser utilizada de forma útil. Um exemplo típico para aplicações de capacitores é que a nossa tensão fornecida na tomada ela oscila com uma certa frequência de 60 Hz. Isso significa que a cada 1/120 segundos falta luz. E aí nós podemos pensar, e todos os nossos circuitos eletrônicos são abastecidos por fontes de corrente contínua. Então o que a gente faz é tentar transformar essa tensão de alternada para contínua e ainda assim continua faltando um pouquinho de luz, então nós conseguimos completar essa energia extra com capacitores. Um outro exemplo típico dá para ver com essas raquetes que nós encontramos vendendo no centro, principalmente na época quando tem muito pernilongo, né? Tipicamente nós temos ali então um circuitinho com um capacitor e aí a gente consegue utilizar aquela energia, depositando aquela energia, por exemplo, no pernilongo e você mata o bichinho, né? Com essa descarga de energia. Tem até aquele barulho característico, né? Com um estalo. No fundo é simplesmente nós deixamos o carregador, um capacitor carregado e conseguimos descarregar aquela energia. Bom, vamos então tentar quantificar toda essa ideia. Nós vamos considerar então dois exemplos típicos de condutores. Então, um deles é formado por duas placas paralelas carregadas, condutores, não é? E o outro por uma superfície esférica carregada no interior e com superfície externa também carregada, ambos condutores. Uma casca esférica, né, no exterior aqui. Então vejamos, olha, vamos supor que nós temos um certo ponto A aqui numa dessas placas, um ponto B na placa vizinha, e nós vamos supor que essa placa tem, então, vamos fixar algumas grandezas aqui. Vamos supor que a distância entre as placas seja L, e se nós pensarmos então que essas placas são placas circulares, o raio dessas placas então é muito maior do que a distância entre as placas. Ah, e agora a gente poderia, vamos supor que então a placa A tem uma certa carga espalhada pela sua superfície, que eu vou chamar de A, e a placa que tem o ponto B, eu vou dizer que ela tem uma certa carga menos que. Usando a lei de Gauss, nós conseguimos estimar o campo elétrico aqui dentro entre as placas. Ele vale algo do tipo sigma sobre epsilon zero. Vamos fixar aqui então um certo eixo que eu vou chamar de x, por exemplo. Então, o campo elétrico apontado na direção I. Lembrando que o campo gerado por uma placa ele tem esse valor de sigma sobre 2 epsilon zero. Como nós temos duas placas, claro, usando o princípio da superposição, então os campos se somam aqui dentro, certo? E lembrando que sigma nesse contexto significa então carga dividido pela área das placas. Vamos fazer a seguinte conta, olha, vamos tentar estimar a diferença de potencial entre os pontos A e B marcados em cada uma daquelas placas. Vamos chamar essa diferença de ΔV. Isso, por definição, vale menos a integral para ir de B até A do campo produto escalar com dl. Lembrando que, como o campo aponta de A para B, o potencial cresce em sentido contrário, de modo que quando a gente resolver essa conta aqui, nós temos que encontrar um potencial que seja maior do que zero. Vejamos.
Então, o nosso ΔV ele vai ser igual a menos. Agora a gente usa coordenadas desses pontos. Naturalmente, o nosso DL aqui, para esse caminho, nós vamos caminhar por um certo DXI. O nosso ponto B tem coordenadas sobre o eixo X, digamos, L, que exatamente a gente vai colocar a origem sobre a placa que tem o ponto A. Então, o ponto A tem coordenada 0, enquanto o ponto B tem coordenada L. E aí o nosso campo vale sigma sobre ε0 apontado na direção I, produto escalar com o nosso caminho, que é um I dx. Essa integral pode ser prontamente calculada. Realmente nós encontramos o valor positivo, né? I escalar com o I aqui vale 1. E aí nós ficamos com sigma L sobre ε0. Se nós nos lembrarmos então que sigma nada mais é do que carga sobre a área da nossa placa, ε0L, nós encontramos aqui uma relação entre diferença de potencial e carga. Então, nós encontramos que carga é igual a, se nós invertermos essa expressão, nós ficamos com ε0 A sobre L multiplicado pela diferença de potencial entre as placas. Vamos guardar esse resultado por um instante, um pouquinho, e vamos fazer a mesma conta para o nosso segundo conjunto aqui. Então, nós vamos supor que nessa esfera que está aqui no interior desse sistema, nós temos então uma certa carga Q, condutor com uma carga mais Q, e no nosso condutor externo, carga menos Q, vamos supor, por exemplo, que o nosso raio do condutor interno valha A, o raio da casca esférica valha B. E aí o que nós vamos fazer é o seguinte: primeira coisa, já sabemos também como calcular o campo na região entre os dois condutores, e isso vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre r ao quadrado, apontado na direção radial. Aqui, novamente, é a aplicação direta da lei de Gauss. Nós já sabemos, então, quando você tem um certo condutor esférico, ele se comporta como se toda a carga tivesse centrada na origem, sendo uma carga pontual. Claro que esse campo aqui, então, foi calculado quando nós estamos entre A e B. Bom, analogamente com o que nós fizemos anteriormente, vamos pegar um ponto A no condutor interno, o ponto B no condutor externo. Nós vamos tentar então calcular a diferença de potencial novamente, VA menos VB. Isso por definição é menos a integral para ir de B até A do campo produto escalar com dl. Naturalmente, devido à independência do caminho nessa integração, da existência do potencial, nós vamos tomar um caminho radial que conecta os pontos A e B. E assim como a análise que a gente tinha feito anteriormente, nós já sabemos que o campo, então, aponta numa direção radial e para fora, entre as placas. Isso significa que o potencial sendo o gradiente, ou sendo o campo sendo o gradiente do potencial, aponta em sentido contrário, ou seja, o potencial cresce no sentido radial em direção ao centro das nossas esferas. Logo, essa integral aqui também é positiva, né? Nós esperamos encontrar um valor positivo aqui. Então, nós ficamos com ΔV igual a menos a integral. Quem eu vou usar como caminho de integração vai ser um próprio caminho radial. Então, nós ficamos com Q, 4π ε0 r ao quadrado, apontado na direção R chapéu, produto escalar com o nosso caminho, vou andar na própria direção radial, de modo que os meus pontos A e B sejam, então, representados pelas distâncias ao centro da nossa esferinha aqui. Logo, o ponto B, então, tem coordenada Bzinho, que é o próprio raio da casca esférica, e o ponto A tem coordenada Azinho, que é o raio do nosso condutor maciço interno. Produto escalar de R com R dá 1. Essa conta, então, fica menos Q sobre 4π ε0 vezes integral de dr sobre r quadrado, nós já sabemos calcular, é menos 1
sobre R, variando então de B até A. Aí nós ficamos com esse sinal de menos se cancela. E aí, finalmente, o nosso resultado vale 4πy0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Lembrando que o raio B é maior do que o raio A, isso implica que 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, sendo então esse resultado aqui maior do que zero, como esperado. Vamos fazer a mesma conta que nós tínhamos feito no caso do nosso sistema lá de duas placas paralelas. Então, aqui a gente consegue reescrever carga. Então, veja, a gente pode escrever Q igual a 4π ε0. Aqui nós temos um fator AB. Isso tudo dividido por B menos A, multiplicado pelo próprio ΔV. A estrutura dessas duas equações, tanto no caso de placas paralelas quanto no caso das nossas placas de condutores esféricos, né, uma casca e um condutor maciço, é a mesma. Nós temos carga de um lado, diferença de potencial do outro e uma certa grandeza aqui que depende da geometria do nosso problema. Aqui é a mesma coisa, olha, nós temos um fator lá, carga de um lado, diferença de potencial do outro e um certo fator geométrico, indicando que se nós aumentarmos a carga em uma das placas, a diferença de potencial aumenta correspondentemente, e essa razão entre carga e diferença de potencial é constante e depende somente da geometria do nosso problema. A essa grandeza nós vamos dar então de capacitância do nosso conjunto. Esse aqui é o caso então a capacitância no caso de capacitores de placa paralela. Isso aqui vai ser a nossa capacitância no caso, então vamos colocar duas plaquinhas aqui paralelas, né? Aqui no caso do nosso capacitor de esférico, é chamado tipicamente. Então veja, tudo que nós precisamos essencialmente é de então um condutor carregado ao lado de outro condutor carregado, e esse sistema é capaz de armazenar energia. Como nós quantificamos isso, nós usamos então essa constante que depende da estrutura geométrica da nossa montagem, e é o que nós chamamos de capacitância. A conta que nós vamos fazer agora vai ser tentar estimar a quantidade de energia então que pode ser armazenada por um desses capacitores. Então, quando nós pegamos uma certa carga ΔQ e atravessamos essa carga por uma certa diferença de potencial elétrico, nós sabemos que esse sistema, né, adquire uma certa quantidade de energia que é igual a ΔQ vezes o ΔV. Se nós nos lembrarmos então da própria definição de capacitância, né, que nós escrevemos Q igual a C ΔV, esse ΔV pode ser escrito em função da quantidade de carga do nosso já armazenada naquele nosso sistema lá de dois condutores. Então nós ficamos com a ΔV pode ser escrito como Q sobre C vezes ΔQ, e finalmente, se nós completarmos um certo processo de carga, né, se nós transferirmos uma certa quantidade de Qzão de cargas, nós ficamos com a integral de 0 até esse Q, de Q sobre C dQ, finalmente isso é igual a Q quadrado sobre 2C. Essa quantidade de energia que pode ser armazenada, então, no nosso capacitor. Isso pode ser prontamente reescrito como, se nós nos lembrarmos que é o próprio C quadrado vezes ΔV quadrado, dividido por 2C, temos uma expressão fechada, né, para o cálculo da energia armazenada no capacitor, vale C sobre ΔV quadrado sobre 2. Vamos escrever novamente aqui a nossa capacitância de placas paralelas. Isso vale ε0 A sobre L, onde L então é aquela nossa carga das placas e L é a distância entre elas. Vamos tentar substituir esses valores aqui e vamos ver com o que a gente fica. Olha. Se nós nos lembrarmos então que C é ε0 A sobre L, vou colocar o fator 2 aqui, 2L. O ΔV, no fim das contas, foi o próprio campo elétrico ao quadrado. Naquele nosso caso, era o próprio L ao quadrado, né? A distância entre as placas.
E aí nós podemos cancelar um desses L's, e aí ficamos com uma expressão seguinte: quantidade de energia armazenada lá entre as placas do nosso capacitor vale ε0 é quadrado sobre 2 multiplicado por um fator A vezes L. Mas esse fator A vezes L aqui, ele tem interpretação geométrica simples. Se nós nos lembrarmos, então, que cada uma dessas placas tem área A, e a distância entre elas varia L, então, no fim das contas, esse fator A vezes L nada mais é do que o volume delimitado por essas plaquinhas, essa região volumétrica aqui entre as duas plaquinhas. Ou seja, essa expressão que nós acabamos de calcular, ela vale o seguinte, olha, eu vou dividir então a energia por volume, e isso define o que nós chamamos de uma espécie de densidade de energia do campo elétrico, isso vale ε0 sobre 2 vezes E ao quadrado. Ou seja, essa nossa conta mostra que o campo, então, de fato armazena energia. Essa energia tem uma certa densidade, que é densidade volumétrica, que é proporcional ao campo ao quadrado. O cálculo que nós vamos fazer agora, então, vai ser de associação de capacitores. Nós poderíamos associar capacitores, digamos, um certo capacitor, nós vamos chamar de C1, com outro capacitor que nós vamos chamar de C2, ambos ligados a uma certa diferença de potencial, para alimentar esses capacitores, ou, analogamente, nós poderíamos fazer também uma associação que nós chamamos, essa primeira nós vamos chamar de em série, e a outra nós vamos chamar de paralelo. E aqui também nós alimentamos o nosso sistema dos nossos dois capacitores com uma certa diferença de potencial. Vamos chamar esse capacitor de um certo C1 e esse capacitor de um certo C2. Para a gente entender como se dá a distribuição de cargas aqui, é importante entender um fato bastante curioso, que é o seguinte: quando nós fizemos aquele cálculo para o nosso capacitor de placas paralelas, nós poderíamos ter integrado para calcular a nossa diferença de potencial entre os pontos A e B por qualquer caminho. Nós escolhemos o caminho que aponta na própria direção do campo, porque nós poderíamos resolver essa integral. Por outro lado, você poderia ter pegado um caminho por fora aqui assim das placas para resolver aquela sua integral. Lembra que nossa diferença de potencial, então, ela foi escrita como menos a integral, né, para ir de B até A de dl. E esse cálculo mostra uma coisa bastante interessante, que como o caminho por fora é muito maior do que o caminho entre A e B, no sentido de módulo dos dLs, isso implica que, como um dos caminhos é muito maior do que o outro, isso implica que o campo deve ser muito menor fora em módulo do que o campo no interior. Logo, com essa argumentação, levando em conta que a diferença de potencial é independente do caminho, nós concluímos que o campo no interior ele é muito maior do que o campo fora. E, numa certa aproximação, nós podemos dizer que o campo fica todo concentrado no interior entre as placas. Dito isso, a gente poderia agora nos perguntar como se distribuem as cargas nesse primeiro sistema de associação de capacitores quando nós colocamos os dois em série. Se nós tamparmos aqui assim, o nosso objetivo vai ser tentar determinar qual é a capacitância equivalente desse conjunto. Então veja o que acontece, olha. Quando nós carregamos os nossos capacitores, nós ficamos com uma certa carga mais Q na placa à esquerda do capacitor C1 e uma carga menos Q à direita do capacitor C2. Agora a gente poderia nos perguntar quais são as cargas que povoam então a placa à direita de C1 e à esquerda de C2. O fato curioso é que aqui nós temos um acúmulo de cargas menos Q e aqui um acúmulo de cargas mais Q. Isso tudo por uma razão simples. Olha, a gente usa aqui um certo argumento termodinâmico. Se nós não tivéssemos essa distribuição de cargas, nós teríamos campo nessa região fora dos capacitores. E como nós acabamos de ver, a nossa densidade de energia do campo elétrico ela é proporcional ao campo ao quadrado. Se nós tivéssemos campo fora aqui, nós teríamos uma densidade de energia maior do que no caso particular quando o campo está
somente restrito a essa região interna. E se nós nos lembrarmos então que a natureza segue um certo princípio de mínimo de energia, a configuração de cargas que minimiza a distribuição de energia do campo, nesse caso, é aquela em que o campo fica concentrado então nas regiões entre as placas do capacitor. Logo, olha, o que a gente poderia fazer? Se a gente fizesse uma integral para ir de A até B da nossa diferença de potencial, nós ficaríamos com ΔV, isso igual a diferença de potencial entre A, digamos, em ponto C intermediário, mais ponto C até o ponto B. Ou seja, essas são as próprias diferenças de potencial entre os nossos dois capacitores. Lembrando, então, que Q igual a C ΔV, esse primeiro caso implica que nós teríamos, então, aqui um certo Q1 sobre C1, Q1 sendo aquela carga armazenada na placa positiva a carga positiva armazenada na placa do capacitor do primeiro, mais o nosso Q2 sobre C2, sendo Q2 a placa armazenada, a carga positiva armazenada em uma das placas do nosso capacitor B. Sendo, de acordo com esse argumento, as cargas sendo iguais, nós ficamos com ΔV igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 vezes o próprio Q. E com isso nós conseguimos concluir então que o nosso capacitor, quando nós temos uma associação de dois capacitores em série, eles se comportam então a gente poderia escrever alguma coisa desse tipo, né? Capacitores em série, aparece uma certa capacitância equivalente que pode ser calculada usando essa inversão. Analogamente, no segundo caso, a gente poderia fazer o seguinte, olha, nós poderíamos calcular a nossa diferença de potencial para ir de A até B, passando ou pelo capacitor C1 ou pelo capacitor C2, o resultado é o mesmo, ou seja, o nosso ΔV ele pode ser escrito tanto como a Q1 sobre C1, quanto ΔV igual a Q2 sobre C2. Se nós passarmos esse fator C1 para o lado de cá e o C2 para o lado de cá, nós concluímos uma coisa bastante interessante. Olha, a gente poderia olhar para o capacitor formado pela combinação de C1 e C2 em paralelo, como se ele tivesse à esquerda uma placa só. E a carga acumulada nessa placa seria exatamente a carga Q1 no primeiro e a Q2 no segundo. Logo, se nós somarmos essas nossas duas expressões aqui, nós ficamos com ΔV C1 mais C2 exatamente igual a Q1 mais Q2, que é a carga, que seria a carga correspondente à nossa associação dos nossos dois capacitores. E isso implica, por sua vez, então, que se nós tivermos dois capacitores em paralelo, eles se combinam, então, de modo que as capacitâncias se somem. Para concluir, então, o que nós vamos fazer vai ser tentar fazer um cálculo de quantidade de energia que poderia ser armazenada em um capacitor. Para fazer isso, então, o que nós vamos fazer vai ser considerar um capacitor formado por desses nossos geradores de Van de Graaff, típico de experiências em sala de aula. Esse aqui é um gerador da CIDEP, que é uma empresa especializada em produzir material para ensino de física, né, para experimentos didáticos. E nós conseguimos, nesse caso de capacitores desse tipo, conseguir carregá-lo com diferenças de potencial da ordem de 100.000 kV. E nós poderíamos pensar que esse é um capacitor de placas paralelas, e nós já calculamos a capacitância nesse caso, ela vale um 4π ε0 AB dividido por B menos A, onde A é o que nós estamos chamando aqui do raio do nosso condutor, foi chamado de R aqui, aproximadamente 12 centímetros. E o nosso B, na verdade, ele não tem um valor definido, a gente poderia pensar que são as próprias paredes do nosso laboratório. Nesse caso, o B tende a infinito, né? Já que seria o raio daquele nosso condutor externo e ele é muito maior do que R. Ou seja, nesse limite aqui, nós poderíamos escrever essa capacitância então como 4π
ε0 AB, nós colocamos o B em evidência, ficamos com 1 menos A sobre B, o B se cancela, e no limite, quando o B vai para infinito, essa capacitância ela tende para 4π ε0 R, ou seja, eu troquei o A por R. Então, o que eu gostaria de fazer vai ser comparar a energia depositada na minha mão por um choque que eu tomo quando eu aproximo a mão daquela nossa esfera carregada, com a mesma energia de um certo objeto com uma massa m a determinar quando ele cai de uma altura de 1 metro no meu pé. Como estou supondo assim que eu estou recebendo aquela energia do capacitor, vou compará-la com a mesma energia se eu tivesse um objeto de massa desconhecida que eu gostaria de determinar caindo no meu pé de 1 metro de altura. O que eu tenho que fazer então é comparar a energia potencial gravitacional desse objeto. Então, m seria a massa desconhecida daquele do nosso pezinho que vai cair no pé. Isso igual a c delta v quadrado sobre 2. Ou seja, a nossa massa ela pode ser reescrita como capacitância é 4π ε0 R, delta V está dado, isso tudo dividido por 2GH. E aí, finalmente, nós ficamos com, vamos substituir valores e ver o quanto nós encontramos nesse caso. Nós temos, eu vou escrever primeiramente o nosso R aqui, aproximadamente, então, 0,12 metros. Delta V, então, é um 10. Aqui nós temos 10 ao quadrado, com 10 à terceira dá um 10 à quinta ao quadrado, 10 a 10. O nosso volt é joule por coulomb, então nós ficamos com joule ao quadrado por coulomb ao quadrado. O fator 4πε0 é 1 sobre K, então nós colocamos aqui aquele no nosso fator 9 vezes 10 à nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, vezes 2, nosso G, 10 metros por segundo ao quadrado, e finalmente o H, 1 metro. Então, vejamos, unidades, né? Nós temos aqui, olha, os fatores aqui podem ser cancelados, então nós cancelamos esse coulomb quadrado com coulomb quadrado, esse metro com esse metro. Esse joule nós vamos escrever como Newton vezes metro ao quadrado. Então, nós cancelamos 1 metro quadrado com 1 metro quadrado. Um dos newtons se cancela, mas esse outro newton ele pode ser escrito como massa, né? Massa vezes aceleração em unidades. Finalmente, o metro por segundo ao quadrado cancela e sobra somente quilogramas, como deveria ser. Isso, por sua vez, vai ser igual a, agora, valores. Temos um fator aqui, 9 vezes 10 à nona vezes 10 da gravidade, cancela com o 10 a 10 do numerador. Sobra, finalmente, 0,12 sobre 2 vezes 9, 18 quilogramas. E isso é aproximadamente 7 gramas. Se você comparar, por exemplo, isso é exatamente a massa de uma moedinha de R$1. Então, aquele choque deposita no seu corpo a mesma energia se você soltasse uma moedinha de R$1 de uma altura de 1 metro caindo no seu pé. Bom, pessoal, com isso nós concluímos então o nosso conteúdo sobre capacitores. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, ajude a compartilhar o canal, compartilhar o próprio vídeo. Críticas, comentários e sugestões podem ser enviadas ou por e-mail ou pode deixar o comentário aqui mesmo e eu tento responder o mais rápido possível. Reparem que eu estou separando os vídeos quando eles ficam um pouco mais longos por capítulos, então você consegue assistir um trecho, parar, depois voltar e os capítulos ficam ali na descrição do vídeo. É isso, obrigado e até mais.